Olá! Vamos para mais uma aula Razão e Proporção. Hoje nós vamos falar de razão. Na próxima aula, proporção. E lá na aula de proporção você vai entender por que a gente vê razão primeiro. Então, o que é razão? Razão é o quociente entre dois valores ou duas grandezas. Então, sendo dois números A e B, a razão de A para B será A dividido por B, ou A sobre B, A por B. Professora, nós temos aqui uma fração. Então, quer dizer que razão é uma divisão? Sim, porque uma fração é uma divisão, certo? Onde B tem que ser diferente de zero. Por que B tem que ser diferente de zero? Porque não existe divisão por zero. Se eu falar assim, ó, 2 está para zero, ou seja, vai ser 2 dividido por zero. Tem algum número que multiplicado por zero que dê 2? Não, certo? Não existe divisão por zero, então por isso que o B tem que ser diferente de zero, tá? Quando você for resolver exercícios de razão, você tem que estar muito atento à ordem lá da pergunta, porque importa, tá? Faz total diferença. O primeiro, ó, que é o A, que é o numerador, ele é o antecedente. E o B é o consequente, é o denominador. Professora, vamos botar uns números aí, tem muita letra, vamos botar uns números pra gente entender. Então vamos lá, ó. Se eu falar assim, ó, qual a razão de 6 para 30, tá? Ou qual a razão entre 6 e 30? E vou aqui botar aqui do lado, ó, qual a razão de 30 para 6. Coloquei os mesmos números, tá vendo? Só mudei a ordem. E agora vocês vão ver por que a ordem importa. Olha, o 6 aqui representa o A, que é o antecedente. Então, o 6 será o numerador. E o consequente será o 30. Ao contrário, né? 30 é o consequente, ou seja, ele é o denominador. Aqui, ó, eu posso simplificar, certo? Os dois são divisíveis por 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. 30 dividido por 6 é igual a 5, tá? E 1 quinto, ou seja, 1 dividido por 5 é igual a 0,2. Agora, ó, qual a razão de 30 para 6? 30 é o antecedente, é o numerador, e 6 é o denominador, é o consequente. E 30 dividido por 6 é igual a 5. Olha lá, resultados diferentes, tá vendo? Então, a ordem aqui importa e muito, tá? Então, muito atento à ordem lá quando você for resolver os exercícios, a ordem na pergunta, tá certo? Então, vamos resolver uns exercícios agora. Trouxe 2 exercícios aqui pra gente fazer agora, ó. Primeiro, a idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45 anos. Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Nós falamos que a ordem importa, certo? Faz total diferença. Então, vamos lá, ó. Na pergunta aqui, ele quer saber a razão entre as idades de Pedro. Então, ele fala Pedro primeiro. Pedro primeiro ficou parecendo até aula de história, né? Mas é matemática mesmo. Então, ele falou a idade. Ele falou, qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Já desconcentrei, hein, gente? Então, vamos lá. Qual é a ordem? Ele tá falando de Pedro aqui, certo? É a primeira pessoa que ele fala. Qual é a idade de Pedro? A idade de Pedro é 30 anos. Então, 30 será o antecedente, será o numerador. Quem será o denominador? É a idade de Josefa, que é 45 anos. Então, 45 é o consequente. Aqui, ó, eu posso simplificar, porque 30 é divisível por 15 e 45 também. Então, 30 dividido por 15 é igual a 2 e 45 dividido por 15 é igual a 3. Então, a razão entre as idades de Pedro e Josefa é de 2 por 3, tá? Ou então você pode representar também, ó, como 2 está para 3, certinho? Um concurso para preencher 200 vagas
recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Olha, aqui em cima, quando ele fala sobre as vagas e as inscrições, ele cita primeiro a quantidade de vagas, certo? E depois é que ele cita as inscrições, ou seja, as inscrições são a quantidade de candidatos, certo? Já na pergunta, olha a ordem da pergunta, ó. Quantos candidatos há para cada vaga? Então, ele cita candidatos primeiro, que é a quantidade de inscrições. Então, muito cuidado, tá? Porque às vezes no enunciado da pergunta tá uma ordem e na pergunta especificamente tem outra ordem, que é o caso que aconteceu aqui. Então, você tem que estar muito atento. Então, quem é o antecedente aqui? O antecedente aqui são os candidatos, que são as inscrições. Então, ó, 1.600 é o numerador, tá? O consequente será o 200, que é a quantidade de vagas, tá? Então, 200 é o denominador. Então, vou simplificar, ó, 1 0 com 0, 1 0 com 0, e 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, quantos candidatos há para cada vaga? 8 candidatos, tá? Ou então, ó, podia representar assim, ó, 8 está para 1, ou seja, a cada 8 candidatos tem uma vaga. Vamos para mais exercícios. Admita que em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50 anos. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será D. Olha só, é só eu pegar a razão entre as idades da filha e do pai. Então, filha 20 anos dividido por 50, é só fazer 20 dividido por 50? Não, perceba que essa idade aqui, ó, é em 2014. Ele quer a razão entre as idades da filha e do pai em dezembro, ó, de 2024, ou seja, de 2014 para 2024, tem uma diferença aí, né, um acréscimo de 10 anos. Então, se a filha tinha 20 anos, ela passou a ter 30 anos, certo? E o pai, que tinha 50 anos, passou a ter 60 anos, ok? Agora sim, ó, a razão entre as idades da filha, tá? Então, 30 será o antecedente, será não, é o antecedente, então ele é o numerador, dividido aí pela idade do pai, que é o consequente, que é o denominador. Então, 30 por 60. Para simplificar os zeros, ó, e aí, ó, todos dois são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. E 6 dividido por 3 é igual a 2. Ou pode representar, né, pelo sinal aí de divisão, ó. 1 está para 2, certinho? Vamos lá para mais um exercício. Felipe estava treinando pênaltis e a cada 14 chutes ao gol, ele acertou 6. Qual a razão do número de acertos para o total de chutes? Então, vamos lá. Na pergunta, ele faz, ó, pergunta e fala primeiro o número de acertos. O número de acertos é 6. Então, 6 é o antecedente, é o numerador. E o total de chutes. Chutes são 14. Então, 14 é o consequente, é o denominador. Os dois aqui, ó, são divisíveis por 2. Então, posso, ó, simplificar. Então, 6 dividido por 2 dá 3. E 14 dividido por 2 dá 7. Então, 3 por 7, ou 3 está para 7. Ou seja, a cada 3 acertos, foram um total de 7 chutes. Nosso último exercício da aula de hoje. Uma equipe de futebol obteve durante o ano de 2010
26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Qual é a razão do número de vitórias para o número total de partidas disputadas? Então vamos lá. Aqui na pergunta ele quer saber qual é a razão do número de vitórias. Então foram um total de 26 vitórias. Então 26 é o antecedente, é o numerador. Pelo número total de partidas disputadas. Então, o número total de partidas disputadas vai ser o consequente, que é o denominador. Porém, a gente já sabe a quantidade de partidas disputadas? Não. A gente precisa somar aí, ó, o total de vitórias, mais os empates, que foram 15, e as derrotas, que foram 11, ó, 6 e 6, 12, sobe 1, 2 e 1, 3, 4, 5. Então, um total de 52 partidas disputadas. Então, ó, 52. Os dois aqui, ó, são divisíveis por 26. Vocês perceberam que o 52 nada mais é que o dobro de 26? Então, ó, 26 dividido por 26 é igual a 1. E 52 dividido por 26 é igual a 2. Ou então, 1 está para 2. Ou seja, teve uma vitória a cada 2 partidas. Certo? Essa foi a nossa aula de razão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Continua aqui me acompanhando para a próxima aula, a aula 2, que será de proporção. Beleza? E não se esqueça, você é capaz. Tchau, tchau e até a próxima aula.